Seja muito bem-vindo. Começa agora o Código Aberto. Esse é o nosso 9º programa estudando sobre o livro de Gálatas. O tema de hoje é o apelo pastoral de Paulo. Alguma vez você já aconselhou um amigo que estava indo por um caminho errado e você disse: pai, chega aqui, vamos pensar melhor isso aqui, talvez isso que você está fazendo não é certo, isso aqui está errado. Você tentou abrir os olhos de alguém e você colocou todo o seu coração nessa conversa. Hoje nós vamos estudar sobre uma parte de Gálatas onde Paulo abre o coração para os Gálatas. E para falar sobre esse assunto, eu tenho aqui convidados muito especiais, que são esses 3 ilustres aqui. E vamos conhecê-los agora. Vocês podem falar o nome, de onde vocês vêm, o que vocês fazem. Vamos começar então por você, jovem. Fala seu nome pra gente. Eu te conheço de algum CD. Pois é, eu também. Eu conheço você de um DVD, assim. Não, mas não tá no nível de vocês. Quero falar de vocês aqui. Bom, meu nome é Marcele Fonseca. Sou casada com esse rapaz que daqui a pouco vai falar o nome. Eu sou carioca, vim do Rio de Janeiro. Estou morando em São José dos Campos, que é aqui perto de Jacareí. Que legal, isso aí. Bom, eu sou Douglas, casado com ela. Eu sou goiano, nasci na grande cidade de Iporá. Ah, não sabia que você era de... Sou goiano. Não tenho sotaque, mas sou goiano. Nasci em Mas Iporá. tem sotaque lá? Eu já trabalhei lá assim um tempo, assim, fui Tem. trabalhar com feira de livros lá, mas assim não lembro. Tem sim. Como é que é assim? Como aqui não em sei, Goiânia? é diferente disso aqui. Você não sabe falar uma frase assim, tipo... Eu morei alguns anos lá, mas morei até uns 10 anos de Uma idade. coisa eu era sei, muito criança. Que Não vou rotatória parar de falar é trem. queijinho, que eles falam. Queijinho. Queijinho. Ah, você vira no queijinho ali à esquerda. Tá? O negócio que eu sei de Goiás bem é comida. Eu acho que em todo lugar o que eu sei bem é comida, né? Tipo, uma pamonha de Goiás não tem igual. Aquela dali. Não existe igual. Eu sei como é. Muito bom, então, nosso amigo goiano aí. Goiano, abraço pra todo mundo de Goiás, de Iporá. Se tem alguém, entre em contato comigo pra eu conhecer um iporaense que eu não conheço nenhum. Além de mim, porque eu saí de lá com 3 meses, então... Que legal. Onde você vai conhecer? Conhecerei. Conta aí, meu amigo. Olá, eu sou o Marcos Júnior, mais conhecido como Juninho. Nasci na Grande São Paulo, quer dizer, na cidade de São Paulo mesmo. Sou paulistano, mas fui criado na cidade de Campos dos Goytacazes, Rio de Janeiro. Mandar um abraço pra galera de Campos, galera muito legal. E agora moro em Jacareí, sou web designer aqui da Rede Novo Tempo. Que legal. Gente, eu queria fazer uma apresentação diferente com vocês hoje. Uma das maneiras da gente conhecer as pessoas, de eu conhecer um pouco mais de vocês, é sabendo com quem vocês andam, porque já é um provérbio, né? Diga-me com quem andas e te direi quem és. E eu queria que, dentre tantos amigos que vocês têm, vocês mencionassem 2 amigos assim bem chegados de vocês e que vocês dissessem talvez uma característica ou 2 características que chamam a atenção nesse amigo, nessa amiga que vocês têm aí. Então, para a gente conhecer um pouquinho mais vocês, 2 amigos especiais que vocês têm. Que ninguém fique com raiva por vocês não terem mencionado um ou outro, né? É difícil, Pode né? dar confusão aí. O que não falta é amigo, né? Mas assim, 2 amigos que são especiais para vocês e características que chamam a atenção neles. Bom, nossos amigos especiais que estão sempre com a gente são o Felipe Valente e Suzane Irle, que também moram em São José. São pessoas muito amorosas, eles assim, são de cuidar mesmo. Então, eles fazem todo e qualquer esforço por um amigo. E isso eu admiro bastante neles. Confiamos bastante neles. Vou citar, por coincidência, a gente acabou gravando junto, o Juninho e a Ana Bárbara, que é a esposa dele. A gente é amigo há bastante tempo. Eu conheço a Ana desde criança, a gente foi criado praticamente junto, nos batizamos juntos, dentro do mesmo tanque. Né? Não namorei com ela. Não namorei nem com seria ela. o melhor lugar para revelar. Não seria o momento certo, né? Eu tô aqui do lado dele. Mas, assim, a gente é muito bom estar com eles, assim, são muito divertidos, e como a Marcela disse também, você precisando deles, qualquer momento, estão lá. Então, assim, eles, por coincidência, acabamos gravando juntos, são grandes amigos nossos. Que legal, precisando de um empréstimo ali, se não tiver isso, exatamente. Cara, cheio de a gente dinheiro, tenta dar um empréstimo, só não tenho dinheiro, mas a gente tenta. Até R$10 eu garanto. Rapaz, R$10 aí. você tá poderoso. E, Júnior, você? Nós temos 2 casais especiais, né? Um casal muito especial é o Douglas e a Marcele. Eles são até nossos padrinhos de casamento, nós somos padrinhos deles. E a gente ficou feliz quando eles mudaram aqui para São José para ficar mais perto. Mas na correria deles, eles estão sempre
voando para cima e para baixo aí. E outro casal muito amigo nosso é o Xande e a Keila, que nós temos também 2 sobrinhos de consideração lindos, que nós amamos muito. São amigos do peito, todos eles. Como é bom ter amigos, né? E você, então, que foi mencionado aqui por eles, um abraço, então, para todos esses amigos aqui que fazem parte aqui dos nossos 3 convidados. A gente vai fazer uma oração daqui a pouquinho. Eu quero apenas dar o código de hoje para você que está em casa. E hoje, valendo aí um CD mais que especial desse casal ilustre que abrilhanta o nosso programa com a presença. Então, Douglas e Marcele, esse CD aí. Quanto tempo tem o CD? Vocês lançaram? O CD foi lançado em 2008, novembro de 2008. Exatamente. A gente está aí, ano que vem, se Deus quiser, a gente está lançando o nosso 2º CD. Que legal. E esse CD será o prêmio hoje, então, daqueles que acertarem, que vão participar do sorteio. Então, o código de hoje, preste atenção, pega uma caneta, pega um papel. O código de hoje está aparecendo agora na sua tela. Eu não posso nem ler, porque se eu ler eu vou acabar interpretando aí os símbolos, tá bom? Você está vendo palavras misturadas com símbolos. Então, tem um algarismo, tem um grupo de símbolos, mais outro símbolo, fortes, tem um D, Paulo era o amor até, tem um símbolo aí que você lembra na matemática que você usava, tal, o zelo sobre, tem mais 2 símbolos, da doutrina. Anota aí, eu vou dar até um tempinho maior porque tá meio complicadinho aí, a gente não pode dar o presente tão fácil, ainda mais um presente tão bom como o CD de vocês dois aí, então tá meio complicado, vocês não estão vendo aí, vocês estão perdidos totalmente aí, mas o pessoal de casa, só twittar pra gente, @códigoabertoNT, então tweet pra gente que está aparecendo, não sei o que, dos, não sei o que mais, fortes de, Paulo era o amor, até um símbolo, zelo sobre outro negócio da doutrina. Twitter pra gente, você vai concorrer então hoje a esse prêmio maravilhoso, Douglas e Marcele, certo? Então, eu espero a sua participação. Vamos começar com uma oração então, antes da gente chamar o vídeo que vai introduzir o assunto de hoje. Marcele, você pode orar pra gente? Pai querido, muito obrigada, Senhor, pela sua luz, pela sua verdade para a nossa vida. Pedimos a sua orientação, que o seu Santo Espírito nos guie nesse estudo e que possamos aprender mais sobre Ti e estarmos mais pertinho de Ti. Obrigado por tudo, é o que te pedimos e agradecemos em seu nome. Amém. Amém. Para a introdução, vamos então assistir a um vídeo do pastor Tiago Rodrigues. Vamos lá. Olá pessoal do Código Aberto, eu sou o pastor Tiago Rodrigues, eu sou pastor em Jundiaí, próximo a São Paulo. Vou fazer uma pergunta para você. Você conhece alguém que faz tempestade em um copo d'água? Sabe aquela pessoa que, às vezes por coisas simples, por pouquíssimas coisas, por coisas quase que sem importância, faz um drama, briga, xinga, bate o pé, se descabela, chora? Deixa eu fazer outra pergunta, talvez. Você já fez tempestade num copo d'água? Já se exaltou, já se desgastou demais por coisa pequena? Paulo, em um certo momento da carta dele aos Gálatas, ele é extremamente quase que dramático. Ele se lança em uma frase com forte apelo emocional, o que para alguns irmãos de Gálatas poderia soar até mesmo como alguém fazendo uma tempestade num copo d'água. Talvez alguém poderia ler aquilo que Paulo estava escrevendo e dizer, poxa vida, mas para que todo essa lamúria, para que todo esse apelo? Talvez alguém possa ter olhado para a carta que Paulo escreveu e ter pensado, nossa, mas Paulo está muito apelão aqui, por que fazer dessa maneira? Paulo, em Gálatas capítulo 4, verso 12, ele diz o seguinte, eu imploro, irmãos, que vocês sejam como eu. Quando a gente vai para o texto grego, essa expressão que aparece na Bíblia traduzida como eu suplico, ou eu rogo, ou eu oro, ela é exatamente traduzida dessa maneira, eu imploro. É um clamor, é um apelo emocionado de um Paulo desejoso de ver algo acontecendo na vida dos Gálatas. Talvez, como eu disse, alguém lendo poderia pensar que Paulo estava apelando exageradamente. Mas Paulo conhecia a realidade dos Gálatas. Paulo conhecia o perigo dos falsos mestres que cercavam aqueles irmãos. E Paulo fazia agora um apelo emocionado, pedindo para que eles tomassem um outro rumo. É isso aí, obrigado pastor Tiago Rodrigues pela sua participação. Se você quiser assistir a esse vídeo na íntegra e também os vídeos anteriores, entra lá no nosso blog, comente, veja as fotos, veja os bastidores aí do nosso programa. Esteja sempre ligado com a gente e não esquece de twittar pra gente o código, tá bom? Beleza?
Pessoal, a gente falou de amizade no começo. Os amigos, eles são realmente como uma família, né? A gente às vezes precisa se ajudar. Vocês já tiveram algum momento um amigo que estava talvez indo para um caminho não muito certo, fazendo uma coisa não tão certa ali e tal, e você foi ter uma conversa assim de homem para homem, de mulher para mulher, ou para um amigo e tal, para tentar alertar, para tentar mostrar assim, rapaz, isso que você está fazendo está errado. Dar um conselho assim, de coração para coração. Vocês já passaram a situação ou já viram isso aí de perto? Eu acabei de me lembrar, no 2º grau eu tinha um colega de sala que ele estava se envolvendo com drogas na época e eu percebi, ele às vezes ficava fazendo chacota brincando comigo por eu já ser cristão, ele mostrava assim para mim, aqui, quer cheirar aqui para ver como é que é, olha o saquinho aqui, que interessante. Eu conversei bastante com ele, falava com ele para ele mudar os hábitos e tudo, era um cara que eu gostava muito. E depois de alguns anos ele me procurou, falando o seguinte, cara, eu mudei de vida, eu aceitei Cristo no meu coração e tal. E ele falou, eu lembrei muito daqueles conselhos que você me dava. Isso foi muito gratificante. Que legal. É que a gente acaba não lembrando, porque no nosso relacionamento com os amigos, sempre a gente acaba aconselhando, né? Aconselhando, sendo aconselhado, né? Então... Isso é muito legal. Você é uma conselheira, né? As mulheres geralmente gostam de conversar bastante, assim, falar e tal. Eu lembro uma vez que eu tinha um colega, eu conheci um rapaz num período de evangelismo que a gente faz, quando eu fazia teologia, a gente sai e fica fazendo trabalhos bíblicos, assim, em igrejas e tal. E eu estava na casa de uma pessoa que o cara ele não acreditava numa doutrina bíblica, que a Bíblia fala sobre isso, e ele não acreditava nisso. Ele era membro da igreja adventista, mas não acreditava. E eu lembro que eu comecei a mostrar teologicamente para ele, cara, é assim e tal, dei algum livro para ele ver. E depois conversei, rapaz, fui abrindo o coração para ele. Hoje ele logo depois ele aceitou aquela verdade que a Bíblia fala, hoje faz teologia. Então a gente fica feliz quando a gente vê alguém que aceita o nosso conselho. E aqui em Gálatas, no capítulo 4, a gente começa a perceber que Paulo ele começa a mudar o discurso dele. Ele começou o tempo inteiro teologia, teologia, teologia. Chega um ponto agora que ele dá uma respirada e diz assim, mas vocês sabem o que eu quero? Que mudança de discurso foi essa? O que ele começou agora a introduzir? Ele estava vindo bem teológico e agora ele começa a mudar o discurso. Que mudança foi essa? Quem fala aí pra gente? Eu acho que o interessante até, a gente até usa como exemplo, às vezes um testemunho, alguém contar um pedaço da vida. Por quê? Porque você ficar só naquela... só na teoria, você tem que fazer assim, tem que fazer Sim. assado. Quando Paulo abriu o coração, ele começou a contar da vida prática, ele começou a contar o que a pessoa deveria fazer na vida real. Porque se a gente ficar só na teoria, Só assim, se um usar livro de como regra, tem que exemplo fazer e tal, isso, né? você usa um exemplo, né? Um exemplo, a pessoa, o Dodô fez isso, deu certo na vida dele. Então eu vou fazer na minha também. Então quando você abre o coração, é uma coisa mais tete a tete, né? Você escuta o que a pessoa está falando e você assimila aquilo melhor. Às vezes é mais fácil, né, de mostrar para alguém usando alguma coisa que aconteceu contigo ou usando alguma coisa. Jesus usava isso até não querer mais, né? Ele falava por parábolas. Então, assim, às vezes é mais fácil, assim, fica muito mais pessoal, né? Fica muito mais pessoal você chegar para a pessoa e falar alguma coisa que aconteceu contigo ou qualquer coisa assim. Né? Vamos ler então na Bíblia, então, em Gálatas capítulo 4. Quem pode ler pra gente? Gálatas 4, versículo 4. Ele começa, então, essa mudança aí do discurso. Ele agora começa a ser mais sentimental, mais do coração, né? Então, para tentar, talvez, o que a teologia não conseguiu convencer, que agora a emoção, o carinho conseguisse. Quem pode ler pra gente aí? Eu acho que é o verso 12, né? É isso, 4, versículo 12. É o capítulo que é o 4. Meus irmãos, peço que sejam como eu. Afinal, eu sou como vocês e vocês não me ofenderam em nada. Esse peço, na verdade, aqui em português, a sua tradução, qual que é a sua tradução da Bíblia? A minha é a linguagem de hoje. Linguagem de hoje, na minha Tá bem que é a light, nova assim. versão internacional, está escrito eu lhe suplico. Na minha também, suplico. Suplica, Eu dá uma lhe ideia mais suplico. de... Né, que eu acho que era exatamente o que Implorar, Paulo né? estava querendo dizer mesmo. Né? Ele Implorando, estava... por favor, faça isso. Por que ele Exatamente. estava implorando? Por que ele estava tão... O livro inteiro a gente percebe Paulo, ele está agoniado, ele está desesperado. Por que ele estava assim tão preocupado? Porque o povo da Galácia, no caso os Gálatas, eles tinham fugido assim muito do que Paulo tinha Das verdades, ensinado, das verdades. Eles tinham sido influenciados, né? Tinham sido influenciados pelos senhores que Falsos profetas, né? Exatamente, que falavam outras coisas e que focavam na lei. E eles tinham saído assim muito do que Paulo tinha pregado antes. Então, assim,
E como ele tinha um amor muito grande pelos Gálatas, né? Então, assim, ele estava assim, realmente desejoso, entendeu? Ele queria muito que eles voltassem, entendeu? Que Até eles porque compreendessem ele demonstra de novo. uma intimidade, né? Falando Exato. assim, filhinhos, né? Ele tem aquele Isso. amor todo, Ele tinha muito amor, né, por eles, pelo modo como eles receberam ele mesmo, né? Pelo modo como eles receberam ele. E pelo texto diz que eles já se conheciam antes, que ele já teve lá uma outra vez. Sim. E era um suplico assim, tipo, de preocupação mesmo com eles, né? Eram filhos na fé dele. Exatamente. Então, ele É não era essa é a apenas palavra, desconhecidos que ele queria passar uma informação, não. São aqueles que ele gerou na fé e ele queria vê-los no caminho de É volta, uma coisa que certo? você falou, mesmo que você tiver um filho, entendeu? Eu não sou pai, mas tipo, ver o seu filho fazendo alguma coisa que Legal, não é aquilo que legal. você passou, Mas entendeu? é aquela coisa, já deu a impressão que você já explicou aquilo, então você está reafirmando, eu já te falei isso, filhão, não é por aí. É isso aí. No próximo bloco a gente vai continuar vendo, então, desse desespero de Paulo de tentar levar aquelas pessoas para perto de Deus. É como a gente tem um amigo que está fazendo uma coisa errada e a gente quer aconselhar esse amigo. Você tem o período de intervalo aí para twittar para a gente, @Código Aberto NT, e desvendar o código de hoje. Eu espero você no próximo bloco. Código Aberto está de volta e hoje nós temos um código aí para você desvendar. Está aparecendo aí na sua tela agora o código de hoje, dentro do assunto que é o apelo pastoral de Paulo. Um símbolo, depois dos, mais 2 símbolos fortes, de Paulo era o amor até, tem um outro símbolo, o zelo sobre, um outro símbolo da doutrina. São símbolos aí que a gente usa normalmente na nossa escrita, mas que vão criar uma frase. Eu preciso que você tweete pra gente a frase por completo, por extenso, tudo o que significa aqui, que é a síntese do tema que estamos estudando hoje. E então, aqueles que acertarem e mandarem para @Código Aberto NT vão concorrer então ao sorteio do CD do prêmio de hoje, que é o CD aí de Douglas e Marcele, que é muito bom por sinal, certo? Eu gosto de muitas músicas aqui, certo? Eu gosto de Confissão, gosto de Castelo, Tua Graça é Maior, Toque de Fé, Nos Braços do Pai, Renovar e Servir, Deus. Renovar e Servir é muito boa, Confissão também, gosto das duas. Né? Então, muito legal, muito obrigado pelo presente que vocês estão dando aí para os nossos tuiteiros hoje, que vão tuitar então para @Código Aberto NT. A gente estava falando então desse desespero de Paulo, depois da parte teológica que a gente já falou nas outras lições, ele vem agora abrindo o coração para tentar convencer. Tenho certeza que ao lerem aquela carta, você consegue imaginar a ansiedade dele? Tipo, ele escreve a carta, não é como um e-mail que você mandou, o outro já recebeu. Tipo, eles estão esperando, eles vão receber. Qual vai ser a reação? Acho que Paulo ficava assim. Será que vai chegar, né? Primeiro, será que vai chegar, né? Depois é qual vai ser a reação. E até, assim, eu acho que o que ele queria passar, ele como era, assim, ele estava querendo dar muita ênfase ao que ele queria passar. Aqui no verso 20 do 4 até fala aqui, eu achei interessante. Eu gostaria de estar com vocês agora e mudar o meu tom de voz, pois estou perplexo quanto a vocês. Então, assim, ele queria muito que as pessoas entendessem o que ele estava passando. Então, acho que essa apreensão dele, assim, era grande realmente, de como... Até o 19 complementa né? isso que ele falou, né? Meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. Então, imagina a angústia para um homem imaginar uma dor de parto. Pois é. Porque como você falou, né, eles eram filhos dele na fé, porque ele que apresentou a fé que havia mudado a vida de Paulo, né? E assim, como outros cristãos, eles também tinham vontade, né, de crescer, de progredir na fé, os Gálatas. Eles queriam isso. Só que eles estavam fazendo isso de forma errada. Eles estavam Regredindo, na verdade. Exatamente. Em vez de progredir, eles estavam voltando à infância. Então, acho que a dor de parto aí vai muito... Dá para entender muito bem isso, porque como ele se sentia pai deles e vendo eles regredindo, ele estava assim, desesperado para que eles entendessem que eles estavam regredindo em vez de progredindo, né? E ele queria que eles progredissem também.
Daniel, tem uma coisa legal aqui na segunda parte do verso 19, que diz o seguinte: até que Cristo seja formado em vocês. O que quer dizer essa palavra formada em Formar, vocês? então, interessante, ela foi traduzida do original, que quer dizer o seguinte: ela era usada na medicina para referir ao desenvolvimento de um embrião, ou seja, como se fosse uma criança mesmo. Então, como que quer dizer a gente seja formado, que Cristo seja formado em nós? Ele até faz assim meio que uma comparação, porque ele fala que ele está sofrendo dores de parto, né? E ele fala logo em seguida que é Cristo sendo formado na gente, né? Eu achei interessante assim a comparação assim, né, que foi feita, porque também o formado na gente dá essa impressão de uma coisa que está crescendo na gente, né? Exatamente. Coisa que vem crescendo na gente e que vai crescendo e crescendo até chegar a um ponto em que está pronto, digamos assim, né? Em que você realmente compreende, né? No nosso guia de estudos tem uma frase legal assim que diz assim, de Leon Morris, diz assim: Paulo não estava esperando algumas pequenas alterações dos Gálatas, mas uma transformação tal que ao olhar para eles seria como ver Cristo. Essa transformação, essa formação que ele queria. Como é que a gente pode dizer que Cristo ele é visto na nossa vida? Será que a gente pode dizer isso? Será que os cristãos realmente estão mostrando Cristo na vida, no caráter? Esse é o objetivo. É difícil a gente falar isso, porque quando a gente olha a nossa pequenez, o fato de nós sermos pecadores, existe uma diferença, né, entre sermos pecadores e estarmos no pecado, né? Por não estarmos no pecado, a gente pode falar que a gente é a vida nós inteira somos até pecadores, morrer. mas você fala, como é que a pessoa pode ver Cristo em mim, né? Nos seus atos, em tudo que você faz, na paixão pelo Evangelho, de você estar querendo pregar às pessoas, mostrar o amor, você querer ajudar as pessoas, como nós falamos no início, de você dar um conselho cristão, querer que a pessoa mude o jeito dela ser. Exatamente. Pode falar, Marcelo. Não, é interessante porque quando a gente aceita Cristo e aceita a graça que Ele tem para nos oferecer, e essa graça nos envolve, a gente também age com graça em relação ao próximo. Então, aí vem o amor, né? Que o amor genuíno só vem da graça mesmo. Até Jesus, né, fala no ministério dele aqui na Terra, quando perguntaram, né, quais eram os mandamentos, né, a ser seguidos, ele fala que é amar o próximo como a ti mesmo e amar a Deus acima de todas as coisas. Então, assim, esse tem que ser o foco, né? Esse tem que ser o foco, o amor. Precisamos mostrar Jesus na nossa vida. Agora, Paulo, ele dizia que ele mostrava Jesus na vida dele. Teve até um verso aqui que ele diz para os Gálatas imitarem a ele, imitarem a Paulo. Será que ele estava sendo meio prepotente quando ele disse isso assim? Tipo, eu sou tão parecido com Jesus, eu estou cumprindo tanto que eu estou falando, que vocês precisam me imitar. Será que foi uma coisa meio orgulhosa? O que ele quis dizer com isso? Quem que me fala aí? Eu acho que ele quis dizer mais do exemplo, né? Por exemplo, quando eu estou seguindo a Cristo, que nem eu na pergunta anterior, do dia anterior, a pergunta é justamente, em que parte da tua vida você acha que você pode imitar o caráter de Cristo? Porque de repente você se olha num todo, eu não pareço com Cristo, mas você começa a olhar pedaço da sua vida, no qual você está fazendo corretamente, e aquilo você já está imitando o caráter de Cristo. Paulo já se via num ponto que alguns fatos da vida dele, ele já era um imitador de Cristo, então ele poderia falar com certeza, eu sou imitador de Cristo, você tem que me imitar assim como eu imito o Mestre. Exatamente isso, né? Você mostrar assim, isso que você falou mesmo, me imitar no que eu imito. No caso, seguir o que eu... A diferença não era ele, a diferença era quem ele imitava. Justamente. Era Cristo. Exatamente. Não era o imitador, no caso, era quem ele imitava, entendeu? Ter uma fé como a fé que ele tinha, Exato. que estava firmada somente em Jesus, né? Exato. Muito legal. Agora, enquanto a primeira parte aqui, ele diz para o imitarem, depois ele diz que ele imitava também os Gálatas. Quem que pode ler para a gente esse texto aqui? Para mim ficou um pouco confuso. Ele disse que me imitem, porque também quando eu estive com vocês, eu também fui um com vocês, eu imitei vocês. Está no versículo 12. Quem pode ler para a gente aí? Eu lhes suplico, irmãos, que se tornem como eu, pois eu me tornei como vocês. Então, aí não parece confuso? Ele diz que os Gálatas têm que imitá-lo, porque ele imita os Gálatas? O que quer dizer esse verso aí? Eu penso da seguinte forma, Daniel, porque, por exemplo, se eu chego para você, Daniel, você tem que mudar isso e isso na sua vida que você faz errado. Às vezes, aquela coisa, para mim,
para eu mudar vai ser muito mais fácil, mas você não. Por quê? Eu tenho que entender a tua criação, eu tenho que entender a sua cultura, eu tenho que entender a tua linha de pensamento. Então, quando eu penso que Paulo falou que eu me tornei como vocês, que ele se adaptou à sociedade ali de um jeito, ao comportamento da sociedade, que ele já sabia como eles pensavam. Então, eu já posso ser confundido como um de vocês, que eu já estou imergido na tua sociedade, na tua cultura. E ele, daquela forma que ele estava sendo como os Gálatas, ele conseguia fazer isso. Então, é meio que assim, para eles verem que daquele jeito que eles eram, eles vivendo a vida que vocês vivem, você consegue seguir a Cristo. Exatamente. E só mudar nisso naquele ponto. Exatamente. Ele era um mestre da contextualização, né, Paulo? Paulo, Fantástico, né? ele conseguia chegar, né, em todas as culturas, né? Ele tinha um jeito assim, Talento, realmente, um de uma talento, retórica, ele Deus te deu filosofava, uma coisa para ele assim inventava, que ele chegava ao chegava. ponto. Exatamente. Mas ele era um cara estudado, né? Um cara que passou por várias escolas de educação da época, né? E aí, então, no 12, no finalzinho do versículo 12, ele diz que foi um com eles. E aí, no versículo 13 até o 15, ele começa a lembrar um período em que ele viveu com os Gálatas. Ele começa a relembrar fatos. Quem que pode ler para a gente, então, os versículos 13, 14 até o 15? Lê Como pra gente. sabem, 13. Como sabem, foi por causa de uma doença que lhes preguei o evangelho pela primeira vez. Embora a minha doença lhes tenha sido uma provação, vocês não me trataram como desprezo ou desdém. Ao contrário, receberam-me como se eu fosse um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Que aconteceu com a alegria de vocês? Tenho certeza que, se fosse possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos para dá-los a mim. A gente percebe que existe uma relação de carinho aqui entre os Gálatas e o apóstolo aqui. Mas ele foi parar lá na Galácia, parece que não foi intencional isso aqui. Foi acidentalmente, né, que ele caiu lá. Aconteceu algum problema aqui. Pelo que ele fala aqui, pelos olhos, né, que ele usa até a ilustração. Vocês dariam os olhos se fosse possível? Pode ser algum problema nos olhos, né? Talvez ele tinha alguma doença. Muita gente tenta imaginar que doença seria essa de Paulo. Tem Alguém tem algumas hipóteses, alguma tem uma ideia aí quais as hipóteses que se falam? No nosso guia de estudo aí adulto, na quarta-feira, fala algumas hipóteses. Que doenças poderiam ser essas aí? Fala talvez? de malária, né? Se não me engano, fala de malária, que pode ser que ele tenha tido malária. Alguns falam que é por causa do texto que fala dos olhos, diz que é porque era com problema nos olhos. Dizem que isso aí poderia ser o espinho na carne dele, que ele fala, né, que tinha. Né? Eu não sei se tem alguma outra... Não, ele fala, pode ser malária, os olhos, ou espinho na carne, que ele menciona em 2 Coríntios 12, 7 a 9. Exatamente. Então, Então, a gente percebe aqui que um problema que ele não queria acabou resultando numa coisa boa, que foi ele permanecer com os Gálatas. E o que ele mais se surpreendeu foi com o modo que ele foi tratado, né? Com o modo que ele foi tratado. Né? Porque, assim, ele foi recebido muito bem, ele não imaginava, né, que seria recebido desse jeito e que teria uma aceitação dessa. Os gentios que ele que teve. não eram judeus. Exatamente. E provavelmente, pela doença que ele estava tendo, ele podia estar com uma aparência não muito boa. Também tem isso nos comentários. Isso aí, dizendo isso, né, que ele poderia até não estar com uma aparência tão boa. Então, assim, mesmo assim, ele foi recebido de uma forma assim que ele não imaginava. Tinha um preconceito também com os doentes nesse tempo. O que você exatamente. Achava que você não tinha a glória do Pai, né? Que você, tipo assim, Deus não estava te amando naquele Estava momento. uma reprovação por algum pecado que a pessoa exatamente. tinha. Então, mesmo assim, eles amaram Paulo, receberam E o que eu acho interessante é o gás assim que Paulo tinha, o amor pela pregação. No momento assim que ele estava doente, imagina, normalmente a gente fica doente, a gente não quer falar com ninguém, a gente quer ficar de cama, ai, coitado de mim. Ele aproveitou aquele momento para falar de Cristo para as pessoas. Pensa até onde nós estamos semelhantes andando com Cristo, que a gente tem essa vontade no coração a todo momento estar falando de Cristo. E Paulo poderia se perguntar, tipo, eu estou trabalhando para Deus e agora eu pego uma doença, a gente não sabe o que foi, mas era uma coisa que incomodava Paulo bastante, que talvez durante a vida, se realmente foi esse espinho na carne, foi uma coisa que ele pediu com todas as forças para Deus tirar, Deus não tirou. E como é que a gente reage diante do sofrimento? Nós vamos agora para o nosso giro universitário e vamos entender um pouquinho melhor o que a gente faz quando a gente sofre e aparentemente a gente não está tendo nenhuma vantagem com esse problema, nenhum benefício. Vamos assistir? O giro universitário de hoje foi parar no Recôncavo Baiano, no município de Cachoeira, que fica a 116 quilômetros de Salvador.
Lá encontramos as Faculdades Adventistas da Bahia, que oferecem ensino básico, graduação e pós-graduação em regime de internato e externato. E tem como objetivo prover uma educação cristã que desenvolva as potencialidades físicas, mentais e espirituais mediante elevado padrão de ensino e baseado no contexto dos valores bíblico-cristãos. E é de lá que vêm as respostas para a pergunta do Giro Universitário de hoje. Como você lida com situações onde nada de bom parece ter vindo do sofrimento? O sofrimento nunca fez parte dos planos de Deus para a vida do ser humano. É claro que o sofrimento ele faz parte das consequências que o pecado trouxe para a nossa raça. Bom, dizem que do sofrimento, de qualquer angústia que nós passamos, nós devemos tirar boas lições. Daquilo que nós não conseguimos tirar boas lições é que está o complicado. Existe um texto de Romanos 8:28 que diz que tudo aquilo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, quando nós depositamos a nossa vida, mesmo em meio ao sofrimento, nas mãos de Deus, com certeza nós somos mais do que vitoriosos. Devemos ter fé e creio que ter muita oração com o Pai do Céu para que nós possamos enxergar além daquilo que nós estamos vendo, que é o sofrimento, e ver algo de bom depois de toda a tribulação. Toda situação ela pode trazer um benefício para a gente, mesmo que seja crescimento espiritual ou fortalecimento, mesmo que às vezes não seja perceptível para nós. Isso vai depender também da nossa maneira de lidar com os problemas. Depois que eu passo por uma situação de grande sofrimento, eu não costumo ficar procurando muitos pontos positivos, porque nem sempre eles aparecem. Geralmente eu dou graças a Deus porque eles passaram e bola pra frente, que vem a próxima. É inevitável durante a nossa vida passarmos por um mês de sofrimento. E nesses momentos, quando a gente percebe que nada de bom parece estar acontecendo, ainda assim nós temos que nos lembrar que o sofrimento às vezes ele pode ser proposital para o nosso crescimento. Sabemos que temos coisas que nos levam para baixo e coisas que nos elevam ao Espírito Santo. E Deus, através do Espírito Santo, Ele nos usa e nos mostra qual o caminho que devemos seguir. E quando nós vemos esse sofrimento, nós entendemos que a vida é apenas um pequeno intervalo, comparado com toda a eternidade que Deus tem preparado para nós. Então, esse sofrimento tem que nos lembrar que o pecado realmente não vale a pena e que nós temos que nos preparar cada vez mais para a eterna alegria, a eterna cura e eterno amor com Deus. Devemos ter em mente que a nossa tribulação aqui na Terra é momentânea, é passageira. Embora muitas vezes nós não entendamos o porquê daquilo que está acontecendo na nossa vida, uma coisa nós precisamos ter em mente, vai passar. O apóstolo Paulo deixa bem claro, a nossa tribulação é passageira, é momentânea. Logo em breve temos a certeza que Jesus vai voltar e vai acabar com tudo isso. E muito em breve poderemos desfrutar então do peso eterno de glória. Isso aí, nosso muito obrigado aos alunos aí da Faculdade Adventista da Bahia. São meus alunos, falaram muito bem, parabéns. Um abraço a todos vocês aí que estudam no IAN, na Faculdade Adventista da Bahia. Se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre essa instituição, você pode entrar no endereço que está aparecendo aí abaixo e conhecer os cursos de psicologia, pedagogia, enfermagem, fisioterapia, teologia e vários outros aí disponíveis nesse colégio lá na Bahia, perto de Feira de Santana. Pessoal, realmente o sofrimento é complicado. E muitas vezes, como Paulo, trabalhando para Deus, vamos passar por provações, por sofrimentos, mas isso não quer dizer que Deus nos abandonou. No próximo bloco, a gente vai continuar falando sobre o sofrimento de Paulo, mas antes de a gente chamar o intervalo, eu quero dar mais uma vez para você o código que você precisa abrir hoje. Está aparecendo agora aí na sua tela. Tem o número dois símbolos fortes de Paulo, era o amor, até outros símbolos, zelo sobre não sei o que mais lá, da doutrina. Twitter pra gente a resposta, @códigoabertoNT. Pelo Twitter do Código, a gente também tá mandando aí o código para você analisar, para você responder. Eu preciso que você mande pra gente a frase por extenso, completa. Que frase é essa? Tem tudo a ver, a gente já falou sobre isso aqui, tá bom? Então, depois do intervalo, a gente se encontra e a gente vai desvendar então o código no próximo bloco. Até lá! A nossa dica cult de hoje é uma autobiografia de Henry Feyerabend. Em Nascido para Pregar,
você vai descobrir que aos 4 anos de idade, o autor ouviu o chamado de Deus e decidiu ser um pregador. Realmente ele é bem famoso e conhecido pelo ministério Está Escrito que desenvolveu. Além disso, você vai descobrir milagres incontáveis que Deus realizou na vida deste homem e vai se inspirar para aceitar também o chamado de Deus para você. Afinal de contas, Deus tem sonhos atuais para cada um de nós. Quer saber mais? Acesse o nosso blog e descubra como ter acesso a esse livro. Eu fico por aqui e nos vemos no próximo Dica Cult. Código Aberto está de volta, já estamos no terceiro bloco e eu quero deixar um presente aí para você que está em casa. Escreva para esse endereço que está aparecendo agora na sua tela e receba de graça aí na sua casa. Então, esse nosso presente que é esse guia de estudo da Bíblia. Você quer conhecer um pouquinho mais sobre a Palavra de Deus? Não existe nada melhor que estudar sobre o Senhor, sobre as coisas de Deus, sobre o céu, sobre a volta de Jesus, sobre as doutrinas da Bíblia. E tudo está aqui nesse pequeno guia de estudos que você pode receber aí de graça na sua casa. Escreva pra gente. O endereço está aparecendo mais uma vez na sua tela. Escreva, vai ficar um pouquinho mais aí, uns segundos, para que você possa escrever pra gente. Então, receber esse presente do Código Aberto para você. Agora, falando em presente, Douglas e Marcele tem mais presentes para entregar aqui pra gente. Esse CD maravilhoso que por si só já fala tudo, nem precisa de título. Douglas e Marcele, simplesmente assim, quem é bom não precisa de título, não é verdade? Então, Just It. Douglas e Marcele, você vai ganhar esse DVD, esse CD, não, DVD não, né? Mas DVD vocês poderiam... Douglas e Marcele participaram do DVD Salmos, né, gente? Foi um privilégio, já falando em DVD, fazendo uma propaganda. Foi muito legal ter vocês com a gente, viu? Vocês são muito espirituais. Eu também participei, viu? Na propaganda pela internet, toda a divulgação na internet. Olha, muito obrigado, viu? Todo mundo envolvido. Fora, né, tadinho? Ah, e na música, na lâmpada para os meus pés, você é verdade, agora que eu vou me ligar, que era você, cara. Eu tava mais gordo. A minha produtora tá falando que você também? É que eu não conhecia a Jaque ainda. Ah, Jaque também. Eu não conhecia, fui conhecer agora depois que comecei a gravar o código. E outra coisa, na faixa interativa do CD, dos PowerPoints, foi eu que fiz também. Ah, é? Pessoal, mais relacionado ao DVD do que ele imaginava. Olha só, a gente descobrindo coisas novas agora. Então, o CD hoje, Salmos a gente já distribuiu que já é de casa já. Hoje é um CD especial aqui. Queria mostrar o verso desse CD. Gente, olha que coisa bonita, um casal andando de mãos dadas. Hoje em dia, poucos casais andam de mãos dadas. E vocês, quantos anos de casados? 4 anos e meio e 9 meses, né? Quase 5 anos. Quase 5 anos. E continuam aí com o amor, a paixão. Não é só por causa do CD não, que tava de mãos dadas, né? Não. Só por causa das fotos aí. Foi pra atravessar a rua. Ah, tá. Antes tinha que correr. A Marcele tava sem óculos. É isso. Olha que beleza. E você vai ganhar esse CD agora, se você twittar pra gente. Tem mais alguns segundos aí. A atenção está aparecendo na sua tela mais uma vez. Você tem que twittar agora, senão já era. Você vai perder a oportunidade aí de ganhar aí esse CD. Está aparecendo na sua tela, não sei o que, forte de Paulo era o amor até o zelo sobre... Beleza. Antes da gente desvendar aqui, Marcele, você tem pelo menos o comecinho, assim, você tem uma ideia? Começa com 1, que é um número. Então é 1. Com certeza. Você é muito boa de códigos, hein? Olha, sua esposa é muito inteligente. 1 dos... Aí depois tem... Tem dois tracinhos. Então. O que seria então? Traços, traços. Um dos traços, olha lá. Então, um dos traços, aí depois tem um símbolo de adição. Mais. Então, vamos lá, pessoal, olha, a gente já tá dando uma dica aqui. Um dos traços mais fortes, aí de Paulo, era o amor, até acabou. Você tem aí, quantos segundos aí? Fala aí. Nenhum segundo, estão falando que já acabou o tempo já, você não pode mais twittar pra gente. Vamos dar a resposta pra você então. Atenção, prepare-se, se encoste melhor na sua cadeira, porque você vai saber agora se você vai entrar na concorrência aí, que vai estar grande, viu? Pro CD então, de Douglas e Marcele, um dos traços mais fortes de Paulo era o amor até maior que, lembra desse símbolo aí na matemática? Até maior que o zelo sobre pontos da doutrina, olha só. Então, olha, repetindo então de novo. Um dos traços mais fortes de Paulo era o amor, até maior que o zelo sobre pontos da doutrina. Parabéns para você que acertou. O Código Aberto agora vai fazer o sorteio entre aqueles que acertaram e até o final do programa, o Twitter do Código vai twittar então o vencedor, aquele que vai levar para casa o CD de Douglas e Marcele. Parabéns aí para vocês que acertaram.
A gente percebe realmente que o zelo de Paulo era forte, ele fala isso na doutrina, mas a gente percebe que o amor dele era o que sobrepujava, e é o que a gente percebe aqui. Mas no outro bloco a gente terminou falando sobre sofrimento, né? O Paulo, ele acabou se encontrando ali com os Gálatas por causa de algum problema. A gente não sabe se foi, ele estava viajando, teve que ir para lá, ou se ali tinha talvez médicos bons, ele foi para lá para se curar, a gente não sabe. Mas ele acabou indo para lá por causa do sofrimento, um problema que ele tinha. Será que a gente, como cristãos, nós sabemos encarar bem o sofrimento? Que a gente fala assim, eu amo a Deus, eu sirvo a Deus, nossa, Deus é o Senhor da minha vida, glórias a Deus, mas quando vem um problema, aí murcha todo mundo, fica todo mundo desanimado, eu acho que Deus não está olhando para mim. Parece que a fé vai embora, né? Parece que você não... Fé, quando tudo está bem, para mim nem é fé. Você... É tranquilo, né? Então, é muito tranquilo. Como Paulo será fala que... muito das marcas que ele tinha, dos lugares por onde ele passou mesmo, das provações que ele passou durante as pregações que ele fez em vários lugares, né? Ele fala dessas marcas que ele tinha. Não era coisa assim que ele buscava aquilo e que era uma coisa assim tipo para poder mostrar, entendeu? Né? Que você ir lá e se autoflagelar, nem nada disso. Não são essas marcas, você não tem que fazer nada, não tem que sofrer para poder estar do lado de Jesus, entendeu? Mas era assim, de mostrar realmente que não... Se tinha que acontecer isso, ele aceitava, entendeu? Se era inevitável, se para poder pregar, para poder chegar, mostrar para os outros Jesus, ele enfrentava isso, entendeu? Ele enfrentava. Então, ele tinha várias marcas e ele fala muito dessas marcas aí, né? Ele não desanimava, né, com as provações que ele passava, com as perseguições que ele sofria também. Às vezes, muitas vezes ele foi preso também. Ele não fugia disso. Pelo contrário, isso aí fortalecia ainda mais na dependência que ele tinha de Deus, na confiança, né, que ele tinha em Deus. Deus não manda provas com as quais a gente não aguente, né? Então, a gente tem que entender que a prova vem para a gente fortalecer na fé. A prova, ela é uma ajuda para a gente. Então, a gente tem que passar aquilo, porque às vezes fica aquela cicatriz, como o doutor falou, fica uma marca, fica aquele calo, justamente que mais para frente você vai ter uma pior. Mas você vai lembrar daquela, não, eu consegui dessa forma, eu me apoiei em Cristo, eu consegui vencer essa tribulação dessa forma. C.S. Lewis, ele diz que o sofrimento é o megafone de Deus. Parece que a gente enxerga, a gente ouve mais Deus falando do que quando tudo está tranquilo, tudo está bem. Porque eu acho que a gente se coloca na situação de eu não tenho mais força, eu não consigo sozinho, eu dependo de mais alguém. E quando você depende de mais alguém, você pensa em Deus. Só que vale ressaltar que Deus não manda sofrimento para ninguém, né? Exatamente, Deus não manda sofrimento para ninguém. Ele só permite. Ele não chega, a gente está nesse mundo. Mas ele poderia não permitir, né? Em algum momento, assim. Poderia não permitir, mas claro. ele não quer que ninguém sofra. Esse, obviamente, não é o desejo de Deus pra gente, né? Mas eu penso como aprendizado, né? Claro, mas onde a gente está, cara, nesse mundo que a gente está, a gente está sujeito a isso. Agora imagina a gente sem sofrimento. Nós quatro aqui. Vida, cada um R$1 milhão na conta todo mês, tranquilamente. Será que a gente ia precisar de Deus? Isso aqui é complicado, né? Isso aqui é complicado. Quando você tem um ponto, você chega a um ponto em que você imagina assim, preciso de Deus para quê, né? Por isso que é até mais difícil hoje em dia você ver que o evangelho para ser pregado na Europa, na Norte América, é mais complicado, porque as pessoas não têm tanta necessidade, elas acham que não tem necessidade de Deus, só quando ela chega a um ponto que ela tem tanto dinheiro que ela percebe que tem um vazio. Você vê que nos países mais pobres é mais fácil alcançar as pessoas. Mas uma coisa interessante, falando do aprendizado, eu vejo como um aprendizado o sofrimento. Porque imagine se você tem um filho e quando você tem que mandar ele a primeira vez para a escola sozinho e andando. Tinha até uma propaganda outro dia que era a mãe acompanhando com o carro devagarinho por trás para ver o filho. Dói o coração deixar o filho sozinho, tropeçando, caindo no chão, fazendo tudo. Mas ele precisa aprender, porque uma hora ele não vai estar ali para ajudar ela. A criança precisa aprender a andar sozinha. Legal. A nossa conversa está quase chegando no finalzinho já. Depois que Paulo contou toda essa história da trajetória, como eles se conheceram, tentando resgatar esse sentimento daquele primeiro amor que eles tiveram por Paulo. Então Paulo diz assim, porque eu precisei dizer algumas verdades para vocês. E no finalzinho, qual que é o texto que está aí? Gálatas capítulo 4, já no finalzinho ali. Ele vai falar, 16, pode ler para a gente? Ele vai dizer então dessa verdade que ele precisava dizer, e é o que ele falou na carta, verdades. Quem que lê pra gente? Ele pergunta, né? Tornei-me inimigo de vocês por lhes dizer a verdade?
Então, assim... Pelo visto, eles não aceitaram bem a verdade, né? Até assim, porque eles tinham ali do lado deles essas pessoas que ensinavam e que ficavam fazendo... Tudo que eles passavam para eles lá era muito simples, né? Assim, eles estavam do lado e era coisa legal e tal, beleza. E Paulo chega falando a verdade, né? Chega falando de sofrimento, chega falando disso. E o que eles estavam tendo lá era muito tranquilo, assim, porque eles estavam do lado deles, entendeu? Dos Gálatas. Eu acho que a verdade dói quando afeta a nossa zona de conforto, né? Exatamente. Você acha que está tudo bem, aí chega a verdade, você tem que mudar drasticamente sua vida, aquilo vai doer, porque fala o seguinte, como é que eu vou mudar isso? Não, peraí, você está errado. Porque tudo que você acreditou até um certo momento não tem mais valor. A verdade é outra. Mas aí ele então traz a verdade com amor, né? Não é como algumas pessoas assim, eu vou dizer umas verdades para fulaninho e chega lá e despeja um monte de palavras. Não, Paulo ele chega trazendo com amor. Então a gente percebe então ele falando essa carta com tanto carinho, com tanto amor para que realmente houvesse transformação. Eu agradeço muito a presença de vocês aqui nesse programa. Vocês vão voltar ainda nessa temporada aqui com a gente, certo? Que Deus abençoe a vida de vocês, o ministério de vocês. E você aí que nos acompanha, que você também aceite o conselho de Paulo e viva a verdade de Deus. Você fica agora com a música Castelo, com Douglas e Marcele. Que você enxergue essa verdade de Paulo, que nós não temos nada para oferecer para Deus, mas que a graça dele é tudo na nossa vida. Até o próximo programa. Para impressionar, cumpro mandamentos para me sentir mais digno, mais santo, capaz de merecer você. Vivo vagamente a interpretar minha sanidade para oferecer sorrisos, abraços capazes de ocultar que tudo em mim é superficial. Olha pra mim e diz se eu tenho algo bom pra te dar. A minha vida é um castelo pronto pra desabar, porque tudo que eu tenho não é nada pra te dar. Tudo que é de graça pode se tornar simples ou difícil para aceitar, pois tudo que eu tenho lutei pra conquistar. É tão difícil não poder pagar. Olha pra mim e diz se eu tenho algo bom pra te dar. A minha vida é um castelo pronto pra desabar, porque tudo que eu tenho não é nada pra te dar.
olha pra mim e disse: eu tenho algo bom pra te dar. A minha vida é um castelo pronto pra desabar, porque tudo que eu tenho não é nada.